Lidando com o desânimo. Lidando com o desânimo. E eu gostaria de perguntar, para a gente poder começar aqui o nosso tempo na palavra, você já se sentiu espiritualmente desanimado alguma vez? Já ficou desanimado alguma vez? Ou será que esse desânimo, né, não te pegou, não te pega? Você sempre está animado, sempre animado. Eu acho que essa pergunta ela é óbvia, a resposta ela é bem retórica, né? Com certeza, você e eu, em momentos na nossa vida espiritual, nós já ficamos desanimados, vez ou outra. Pode ser que alguém aqui nessa noite, e muito provavelmente que haja alguém assim, porque esse problema ele é muito mais comum do que nós imaginamos, não só na nossa vida, mas na vida de qualquer servo de Deus. Então, a pergunta é: você está desanimado nessa noite? Se fôssemos colocar a sua vida espiritual numa porcentagem, qual seria a porcentagem de ânimo espiritual que você está nesse momento? 20%, 30%, 50% animado, 70% animado, 85% animado, ou talvez você está 5%, 3%. Então eu espero que seja uma bênção para você. Essa mensagem foi para mim, né, enquanto eu estava estudando, e eu não sei se você tem notado, mas esses assuntos que nós estamos vendo de certos domingos para cá são assuntos bem práticos para a nossa vida. Temos baseado esses estudos sobre a santificação da alma no versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Lembra qual é esse versículo? Vamos falar de cor? Eu acho que já deu tempo de você decorar esse versículo, não é verdade? Fala comigo então. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele fala espírito, alma e corpo, sobre santificação, apresentar o espírito, a alma e o corpo de forma santificada diante do Senhor. O Senhor santifica a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo. Já falamos sobre a santificação no espírito, estamos na santificação da alma, e aí, em breve, nós estamos quase terminando essa parte, tá? Creio que mais uns 2 domingos a gente já termina, não domingo que vem é dia dos pais, mas mais uns 2 domingos a gente termina, entraremos na santificação do corpo, e aí nós vamos falar sobre a santificação plena, porque nós estamos na santificação progressiva. Então nós vamos falar sobre a santificação plena, que é aquele momento em que nós estaremos lá na presença do Senhor, totalmente santos. Tá? E eu não vejo a hora da gente chegar nessa parte, né, que é maravilhoso pensar sobre o céu. Mas, falando sobre o desânimo espiritual é uma das armas mais sutis e destrutivas contra o coração do cristão. O desânimo esfria a nossa fé, rouba a nossa alegria e luta contra a nossa esperança e a perseverança na vida cristã. O desânimo, ele luta contra a nossa esperança, ele nos faz perder as esperanças. Quando nós estamos desanimados, nós tiramos os olhos de Cristo, tiramos os olhos da palavra de Deus, das promessas que Ele nos deixou, perdemos a esperança e, por conseguinte, perdemos também a razão de viver. Irmãos, o crente não pode nunca perder a sua razão de viver, amém? Nós temos Cristo, mas desânimo, ele é uma realidade. Então, caso o desânimo não for enfrentado à luz da palavra de Deus, ele continuará nos afastando do Senhor e na esperança que nós temos nas suas promessas. Agora, uma pergunta importante antes de nós lermos o texto bíblico: o que desanima você? Se você está passando por um momento de desânimo, ou você passou, se você não passou, eu tenho certeza que você passou. Se você não está num momento de desânimo, eu tenho certeza que você passou por algum momento de desânimo. E se você não tem passado recente por um momento de desânimo, muito provavelmente algo está por vir e vai querer roubar o seu ânimo no Senhor. Porque a nossa vida cristã é essa. O que tem desanimado você, caso seja essa a sua condição? Dificuldade financeira, problemas de saúde, problemas conjugais ou familiares, desejos não atendidos e planos frustrados, pecados escravizadores. De repente você tem lutado contra algum pecado na sua vida
e não tem tido a vitória como gostaria de ter, e isso desanima. É natural, somos cristãos. Isso nos desanima, irmãos. Precisamos enfrentar o desânimo de forma séria, senão ele irá nos afastar cada vez mais da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor e da esperança nas suas promessas. Por isso é tão importante refletir sobre o desânimo e a forma de vencê-lo. Qual deve ser a nossa postura, a nossa atitude diante do desânimo, quando você estiver desanimado da vida, desanimado de tudo, de todas as atividades, desanimado especialmente de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja. Quando esse momento chega na minha vida, qual deve ser a nossa postura? E o que nós temos visto quando nós falamos sobre a santificação da alma é que se existe um povo, e eu vou repetir sempre isso, se existe um povo que deveria ser o povo mais emocionalmente estável, esse é o povo de Deus. Porque Deus cuida de nós, Deus cuida das nossas emoções. Mas infelizmente muitas vezes o que nós vemos são tantos cristãos desestabilizados, cristãos que você esperava uma atitude, uma postura concreta, uma postura firme, e de repente você observa e vê que aquele cristão não é tão firme assim. Já ouviu falar, conhece a história, né? Já ouviu falar provavelmente, mas conhece um pouco da história do profeta Elias? Muito provavelmente, enquanto eu estava fazendo essa introdução, talvez alguns de vocês aí devem ter pensado nele, porque ele é um dos exemplos mais claros com relação a isso. A gente vai ler o texto daqui a pouco, mas só mencionar algumas coisas aqui. O profeta Elias, ele foi um grande servo do Senhor, grandemente usado na mão de Deus, muitas vitórias. Através do ministério dele, Deus operou muitas maravilhas, muitas. O histórico de vida dele é grande, mas algumas coisas aqui para destacar é que na primeira carta, no primeiro livro de Reis, aliás, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 16, ele fala ali sobre um dos reis de Israel, chamado Acabe, casado com uma mulher terrível, chamada Jezabel. Essa era serva de Satanás mesmo, hein? Essa era terrível. Mas no capítulo 17 diz que Deus mandou Elias ir até esse rei Acabe para dizer para ele que não haveria mais chuva por 3 anos e meio. Inclusive esse fato você encontra lá em Tiago capítulo 5, né? E por 3 anos e meio não choveu, mas sem chuva, obviamente, acabou-se a comida. Mas Deus sustentou o profeta Elias com pão e carne, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, e ainda enviava corvos para levar comida para ele. Maravilha de Deus. Ele estava bebendo da água do rio, mas com a falta de chuva, o que naturalmente acontece é que o rio secou-se. E agora? E é aí que Deus mandou ele ir para uma terra chamada Sarepta, para que lá ele fosse sustentado por uma mulher viúva. E aí você já vê as maravilhas de Deus, né? Porque viuvez naquela época era um sinônimo de pobreza. Né? Mas Elias, crendo no Senhor, quando ele chegou lá para poder se alimentar, ser alimentado por essa viúva, na verdade ele encontrou uma senhora mais pobre que ele. Alguém realmente sem recursos. Tanto é que essa mulher, ela testifica de que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela ia fazer um bolo para ela e o seu filho comerem Mas aí Elias diz para ela, não, então vai, faz conforme você está dizendo. Faça esse bolo para você. Vai lá e faça esse bolo, mas primeiro faça esse bolo para mim. E aquela mulher, ao invés de contender, né, e dizer, puxa, mas você não está vendo que eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, e você está dizendo que eu devo fazer o bolo para você? Mas não, ela creu naquela palavra, e aí o que acontece foi outra maravilha divina. O Senhor, ele multiplicou de tal forma aquele azeite e aquela farinha dela, né, e o Senhor proveu. Mas aí outra coisa que aconteceu é que o filho daquela pobre viúva, ele morreu. Mas Deus novamente operou outra maravilha, ressuscitou um menino através do ministério, usando a vida do profeta Elias. E aí o que acontece, irmãos, é que no capítulo 18, Deus mandou Elias ir até o rei Acabe, aquele rei ruim, maldoso, que
casado com Jezabel, aquela serva de Satanás, né? Então ele mandou o Elias ir até o rei Acabe dizer que iria chover, dizer que Deus daria chuva. Mas aí então acontece algo inusitado. Elias faz uma convocação. Ele pediu para reunir lá no alto do Monte Carmelo os israelitas e também 450 profetas de um falso Deus chamado Baal e também 400 falsos profetas de um outro falso Deus chamado Azerá. Inclusive, só um detalhe, a esposa do rei Acabe sustentava esses falsos profetas. Então você observa a ligação que tinha, né? O respeito e o amor que ela tinha pela idolatria. Mas aí todos aqueles falsos profetas começaram começaram a oferecer um sacrifício ali. Elias disse, né, olha, me tragam 2 bezerros, eu vou oferecer um ao Senhor e vocês vão oferecer outro bezerro ao seu Deus. E aí então aqueles falsos profetas começaram a clamar ao seu Deus. Então, resumindo bem a história, leia capítulo 18 de 1 Reis, vai entender a história melhor. Mas aqueles falsos profetas começaram a clamar ao seu Deus, clamar, Baal, responde-nos, e nada. O profeta Elias usa um pouquinho de sarcasmo para chamar a atenção deles, né? Ele disse, olha, clama mais alto, pode ser que esse seu Deus esteja dormindo, ou pode ser que ele esteja viajando, ou pode ser que ele esteja tão ocupado que não pode atender vocês. Clame mais forte. Além de clamar mais fortes, eles começaram a se mutilar com facas e utensílios para cortar a sua pele. Quando o negócio estava fugindo do controle, Elias disse, basta, agora deixe-me oferecer o meu sacrifício. E aí então Elias, ele corta todo aquele bezerro, monta um altar, coloca ali aquele bezerro, e aí ele faz um rego, né, um buraco em volta daquele altar. Ele manda trazer bastante água, joga água em cima daquele bezerro, a água escorreu, inundou todo aquele rego afora, e ele clama ao Senhor. E Deus responde à oração de Elias de forma miraculosa, cai fogo do céu, consome toda aquela carne daquele altar, além disso, consome toda aquela água, seca toda aquela água que inclusive havia ali ao redor daquele rego. Ou seja, Deus operou uma maravilha tremenda. E aí o povo de Israel não tinha não tiveram outra atitude a não ser clamar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí o Senhor ele traz juízo, né, sobre aqueles profetas de Baal. O Senhor julga aqueles profetas, faz com que o juízo caísse em cima deles. Enfim, tantas vitórias. Isso parece a nossa vida. Sabe por quê? Quantas vitórias nós temos? Somos salvos, filhos de Deus. Deus cuida de nós. Deus nos alimenta, nos protege. O Senhor ele tem um cuidado especial para com as nossas vidas porque somos filhos dele. Ou seja, Deus operou maravilhas na nossa vida. A nossa postura deveria ser uma postura alegre, feliz, satisfeita com esse Deus, que também, inclusive, deveria ser a postura de Elias. O problema é que, mesmo diante de tantas vitórias, Jezabel, aquela mulher terrível, quando ela fica sabendo que todos os seus falsos profetas, os quais ela alimentava, ela cuidava, por causa da sua idolatria, quando ela soube que todos eles, que o juízo do Senhor caiu sobre todos eles, ela fica enfurecida. E ela diz assim, se eu não matar esse homem, que seja feita de mim a mesma coisa que foi feita com os meus profetas. Ou seja, ela disse, se eu não matar esse homem que morreu, mas eu vou empenhar a minha vida para acabar com a vida desse profeta Elias. Qual foi a reação de Elias? Abre lá, por favor, em 1 Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Mesmo diante de tantas vitórias, mesmo depois de ver o Senhor operar tantas maravilhas, responder à sua oração, alimentar uma viúva, ressuscitar o filho da viúva e tantas outras coisas que o Senhor fez, olha só qual foi a postura
do profeta. 1 Reis capítulo 19, a partir do versículo 1. Vou fazer uma leitura aqui, irmãos. O texto, ele é um pouco longo, mas ele é fácil de entender, então presta atenção no texto. Eu vou ler aqui até o versículo 18, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas, os falsos profetas, à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a vida de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, o profeta Elias se foi e, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, ou um arbusto, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, ou de um arbusto. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Ali estava o Senhor. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse, de novo: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E hás de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Uma história muito interessante, irmãos. Se você prestou atenção na leitura, você pode pegar vários detalhes aqui, Mas falando sobre desânimo, esse é um típico exemplo do que nós não devemos fazer no momento do desânimo. Do que nós não devemos fazer. O desânimo espiritual é uma realidade na vida de muitos servos de Deus, e aqui está um grande servo de Deus, mas que passou por um grande momento de desânimo. Então, nós, irmãos, o que nós vamos ver aqui hoje é o seguinte: nós vencemos o desânimo quando deixamos o isolamento e o vitimismo, ouvimos a voz do Senhor e nos levantamos para servi-lo.
Só assim o desânimo sai de nós. Mas o que nós encontramos aqui é um exemplo do que nós não devemos fazer. Então, algumas coisas que podemos aplicar aqui, você observou a história, viu a reação do profeta, quando ele soube que a sua vida estava em risco, porque Jezabel queria o matar a qualquer custo, mas uma das coisas que ele fez que nós não devemos fazer é se isolar. Irmãos, no momento do desânimo, não se isole. E eu creio que esse ponto ele é tão importante porque quantas vezes nós encontramos cristãos que se isolam porque estão desanimados. Eu estou desanimado, não vou na igreja. Eu estou desanimado, não quero ver ninguém. Eu estou desanimado, não quero falar com ninguém. Eu estou desanimado, eu vou me enfiar no meu quarto, eu quero ficar lá sozinho. Essa é a pior coisa que você pode fazer no momento de desânimo. É a pior coisa, a pior. Então nunca se isole. Você vê aqui no versículo, observou o que aconteceu no versículo 3? Então ele diz ali, e vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, o que diz ali a última frase? Deixou ali o seu servo. Aquele momento onde ele deveria estar com o seu servo, se você observar ali a vida de Elias, logo depois, o seu servo Eliseu, aquele que estava junto com ele, que inclusive no final do texto aqui nós vimos que esse Eliseu seria ungido profeta no lugar de Elias, Então ele seria o próximo. Então ele estava trabalhando junto com Elias, ele estava junto ali, mas o que ele fez assim que ele chegou em Berseba, deixou ali o seu servo e seguiu viagem. Não sabemos o motivo, a Bíblia não menciona claramente o motivo, mas ao que dá a entender é que ele queria ficar sozinho. Você vê que depois ele entrou numa caverna, se enfiou numa caverna e quis ficar lá, isolado. Então, quando nós passamos por um momento de desânimo, a pior coisa que nós podemos fazer é se isolar, nos isolarmos. Você vê que logo depois ele pediu a morte, no versículo 4, diz ali, ele porém foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, um tipo de arbusto, e diz ali que pediu para si a morte. Já basta, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, Senhor, eu não sou melhor, não, acaba com a minha vida, já basta, para mim já chega. Olha um momento de desânimo ali, E aí algo interessante acontece, diz ali que ele se deitou, dormiu, e aí aparece um anjo e disse, levanta. Consegue ver aqui que ele está meio que na contramão do que ele deveria fazer? Ele se isolou, ficou deitado, e aí aparece o anjo e diz, levante-se, coma. Às vezes acontecem momentos de tão desânimo na vida da gente que a gente não tem vontade nem de comer. Eu estou tão desanimado, eu quero ficar sozinho, choramingando, e a gente vai ver sobre o próximo ponto, Mas não se isole. Aí você vai observando a atitude dele, ele viu ali um pão e água, comeu, bebeu, e no final do versículo 6, assim que ele comeu, bebeu, o que ele fez? Deitou-se. Esse aqui é um típico quadro que, se não for cuidado, evolui para uma depressão. Eu não vou dizer que Elias estava deprimido, mas evolui para uma depressão. E eu não entendo isso. Parece que algumas pessoas gostam de sofrer. Parece que algumas pessoas têm prazer de sofrer, têm prazer de ficar sozinho. Irmãos, esse não é o perfil do cristão. Jamais, não é o perfil do cristão. E aí você observa no versículo 7 que novamente o anjo disse, Elias, levanta, come, porque o seu caminho vai ser longo. A caminhada vai ser dura, você precisa comer. Levantou-se, comeu, começou a sua jornada, até o Monte Horebe. Com a força daquela comida ele conseguiu caminhar. E aí algo interessante, aí você vai observando o que acontece. Algo interessante aqui, no versículo 9, entrou numa caverna. Olha só a decadência. Entrou numa caverna, e aí diz o texto que a palavra do Senhor veio a ele e disse, Elias, o que fazes aqui? Falando um português mais claro, Deus diz assim para ele,
Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí sozinho, isolado, choramingando? Você está aí por quê? O que você está fazendo aí? E aí então, no versículo 10 ele começa a choramingar, e nós vamos ver isso aqui porque é o próximo ponto. Mas irmãos, não se isole. É extremamente importante que nos momentos de desânimo você não fique sozinho. Quando é que tantos cristãos vão aprender isso? Irmãos, nós estamos vendo tantas coisas extremamente práticas para a vida cristã. Nós já vimos muitas outras coisas sobre santificação que agora nós estamos aplicando, agora nós estamos vendo tudo na prática. Então, quando se fala sobre santificação, nós já aprendemos sobre a importância da comunhão na santificação, a forma como Deus usa a vida dos irmãos para santificar a minha vida. Nós já falamos sobre a santificação através da oração, já falamos sobre a santificação através da palavra, nós já falamos sobre tudo isso que agora é o momento de nós colocarmos tudo em prática. Então o Espírito Santo ele vai fazer você puxando tudo aquilo que nós já aprendemos para colocar em prática agora. Ah, pastor, eu não peguei as mensagens. Ok, vai lá no YouTube da igreja, você vai encontrar lá uma playlist com mais de 30 mensagens. Deu mais de 30, só sobre santificação. Acompanha lá. É tão importante porque a palavra de Deus ela diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 a 12, olha só. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Você pega um fio de barbante, provavelmente, dependendo do barbante, você vai conseguir arrebentar ele no braço. Dobra esse fio, coloca 2 fios juntos, vai ser mais difícil. Coloca 3 então, é isso que ele está falando aqui. Juntos nós somos mais fortes, nós podemos fortalecer uns aos outros. Por isso é tão importante o relacionamento entre os irmãos. Por isso é tão importante você estar na igreja, por isso é tão importante você estar no culto, por isso é tão importante você se comunicar durante a semana, manda uma mensagem, pergunta para o irmão como é que está, mas a nossa tendência quando a gente está desanimado é o quê? Não, eu quero ficar isolado, eu quero ficar sozinho. Isso é um problema, você vai piorar a sua vida, você vai descer no fundo do poço. Além disso, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, versículos típicos sobre esse assunto que a gente já viu outras vezes, né? E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual dia? A volta de Cristo. Cristo está prestes a voltar. E como que ele vai nos encontrar? Servindo a ele com todo vigor, com todo ânimo, ousadia, ou ele vai nos encontrar lá preso na caverna? Senhor, é porque eu estou passando por um momento difícil, eu não quero ver ninguém. O Senhor entende, né? E a gente ainda está dizendo para Deus, Senhor, o Senhor entende, né? Não, irmãos, não é assim que funciona. Então não se isole jamais. Nós não podemos... Eu não preciso contar aqui a historinha da brasa, né? Não é possível, né? Sabe a historinha da brasa? Eu não preciso. Preciso? Eu preciso, vai. Você tem lá, né, Tiago, uma churrasqueira ali, com aquele monte de brasa viva, pega uma brasinha daquela lá, coloca no cantinho sozinha, isolada. O que vai acontecer? Ela vai esfriar. E para ela esquentar, o que você tem que fazer? Volta ela para a churrasqueira. Pastor, que exemplo mais simples, mas é exatamente o que acontece na nossa vida. Não tem nem mais nem menos, é isso. É isso. E a gente não aprende a lição. Não, eu quero ficar sozinho. Quero ver ninguém. Tá, vai nessa. Quer ver ninguém? Se alguém não tem prazer na comunhão com os irmãos, tem um problema sério aí. Tem um problema sério aí, seríssimo, né? Infelizmente, eu já vi pessoas que quando fica desanimada, chateada, amargurada,
está com raiva de alguém, está chateado com alguém, chateado com o irmão, chateado com o pastor, chateado com o patrão, chateado com não sei o quê. Primeira coisa que eles fazem é se isola. Eu estou chateado com o irmão. Para de vir na igreja. Aconteceu alguma coisa que eu não gostei. Para de ter comunhão com os irmãos. Você quer que a vida dessa pessoa seja um sucesso espiritual? Você acha que uma pessoa assim vai servir a Deus? De coração, humildade, dedicação? Você acha que uma pessoa assim tem fervor espiritual? Não é assim, irmãos. É muito mais fácil sair da igreja do que, vou ser sincero, eu falo assim, para alguém que está desanimado, é muito mais fácil sair da igreja, é mais conveniente, vou usar a palavra conveniente, é mais conveniente sair da igreja do que a pessoa cair na real e pensar, puxa, não, realmente eu vou endireitar isso aqui. É mais conveniente porque é mais fácil. É mais conveniente sair da igreja do que perdoar os irmãos. É mais conveniente sair da igreja do que pedir perdão. É mais conveniente sair da igreja do que abandonar pecado. É mais conveniente. Mas não é isso que Deus quer da nossa vida. A palavra de Deus nos ensina uma postura totalmente diferente. Provérbios 18:1 é um versículo interessante, diz assim: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Versículo claro, né? Aquele que se isola, ele busca satisfazer o seu próprio desejo, ou seja, o desejo do seu coração, os seus ídolos. Lembra que nós já falamos tantas vezes sobre os ídolos do coração? Quais são os ídolos do coração? Os ídolos do coração é a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, os meus sentimentos, as minhas emoções, as coisas que eu quero. Se eu não quero te pedir perdão, eu não vou pedir perdão. Por quê? Porque eu quero idolatrar o meu coração. Se eu não quero vir na igreja, eu não vou vir na igreja. Por quê? Porque eu quero fazer o que o meu coração manda. Pastor, eu estou seguindo o meu coração. Vai nessa. Jeremias 17:9. O coração é enganoso, perverso. Quem o conhecerá? Né? Lembrando, algo interessante é que a gente não pode deixar de mencionar isso, né? Ovelha que vive isolada, ovelha que se isola, vira petisco de lobo. Ovelha que fica isolada, cuidado, vira petisco de lobo, né? Então, cuidado. Está desanimado? Conselho importante aqui. Um conselho extremamente importante. Está desanimado? As 3 coisas que você menos vai desejar na sua vida são as que você mais precisa fazer. Leia a Bíblia, ore a Deus e busque os irmãos. Isso é básico, simples. 3 coisas que são as mais importantes de se fazer no momento de desânimo, mas são exatamente as 3 coisas que o diabo quer tirar da nossa vida quando nós estamos desanimados. São as 3 coisas que nós normalmente não fazemos no momento de desânimo. Paramos de ler a Bíblia, paramos de orar e não queremos comunhão, contato com os irmãos. Por quê? Eu quero ficar sozinho. Mas é exatamente o contrário que precisa fazer. Leia a Bíblia, ore a Deus, derrama o seu coração diante dele, fala para Deus que você está desanimado e reconheça isso. Ele vai te ajudar e procure a comunhão com os irmãos. E eu tenho certeza, Deus vai mudar a sua situação. Segunda coisa, cuidado com o vitimismo. Você observou aqui o versículo 10, o que ele faz? Senhor, tenho sido zeloso para com o Senhor, tal, e agora eles estão querendo me matar. Versículo 14, né, quando ele pergunta, Elias, o que você está fazendo aí? Elias, Senhor, é porque assim, né, eu tenho sido zeloso, servido ao Senhor, tal, e agora estão querendo me matar também, Senhor. Olha o vitimismo. Não se faça de vítima. Já notou o quanto a gente tem essa tendência de ser vítima, de se vitimizar quando a gente está desanimado? Puxa vida, eu estou tão desanimado porque o fulano falou uma coisa que eu não gostei, o ciclano não me cumprimentou, aquele ali me falou tal coisa, eu queria ganhar tal presente, eu não ganhei, eu queria que fizesse isso, mas não fez. Puxa vida, de mim, coitado de mim, quem sou eu? Puxa, Senhor.
Irmãos, nós somos filhos de Deus, salvos, pecados perdoados. O meu pai, ele é dono de tudo. Sabe, tudo isso aqui que você consegue enxergar, e até as coisas que você nem enxerga, meu pai é dono de tudo isso. Eu não sou qualquer pessoa, não. Eu não estou enchendo sua bola aqui, tá? Eu não estou aqui para te dar um up aí, né? Não estou falando isso não, mas vamos cair na real. Se você observar o capítulo 1, os capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, você vai ver ali tantas bênçãos espirituais que o Senhor colocou sobre nós em Cristo. Você vai ficar assim, como nós dizemos aqui, né? Você vai ficar abismado de ver tantas bênçãos. A vida do cristão não tem lugar para vitimismo. Eu fui injustiçado, ninguém me entende, ninguém vê o que eu faço, ninguém acredita em mim, ninguém me aceita. Esquece isso, joga isso fora. Isso só vai alimentar seu desânimo. Não faça aqui que nem Elias, Senhor, eu tenho servido ao Senhor e agora estão querendo me matar. Não faça isso. Deixa para lá o vitimismo, tá? Então, você vê que Deus não alimentou o vitimismo dele aqui. Deus não fez isso. Pelo contrário, o Senhor olhou para ele e falou assim: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí? Então, irmãos, enquanto a gente tenta demonstrar que a gente tem razões para estar desanimado diante das coisas que acontecem, Deus está muito mais interessado em nos ver fora da caverna, fora do isolamento, buscando a comunhão com os irmãos, buscando a face dele em oração, buscando a direção dele na palavra. Esse é o maior interesse de Deus, não é alimentar e bater palma para nós. Deus, o Senhor, você viu aqui quando Elias falou, Senhor, eu tenho servido ao Senhor e agora eles estão querendo me matar. Você não vê Deus falando assim, Elias, eu te entendo, tudo bem, Elias, calma, eu vou cuidar de você. Não, sabe o que Deus manda ele fazer? Aí vai para o terceiro ponto nosso, né? Mova-se e vá servir ao Senhor. Ao invés de alimentar aquele vitimismo de Elias, diz ali o texto que o Senhor ele dá tarefa para ele. Versículo 15, né? Volta pelo caminho do deserto de Damasco, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Que essa era a tarefa do profeta, ungir reis. E aí diz ali, né? E também, Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também, sabe, Eliseu, você vai colocar ele, ungir ele como profeta no seu lugar. Em outras palavras, Elias, é o seguinte, levanta aí, vai trabalhar, vai fazer a obra. Eu não te chamei para ficar aí na caverna isolado, aí, vai fazer a obra, tem muita coisa para ser feita, você não tem tempo para perder não. Então vai lá, unge tal rei, unge aquele profeta lá no seu lugar e vai trabalhar, meu filho. Vai trabalhar. E eu não sei se você sabe, irmãos, mas uma das coisas que, quando a gente vai conversar com alguém que está muito desanimado, depressivo, com vários problemas, uma das principais coisas que nós ajudamos aquela pessoa a fazer é trabalhar. Sabe por quê? Quando ela começa a trabalhar, ela tira o foco dela mesma, e ela começa a colocar o foco na obra do Senhor e nas outras pessoas. Aí ela tira os olhos dela. Quando ela tira os olhos dela, ela para com aquela autocomiseração. Sabe aquela autocomiseração? Ai de mim, coitado de mim. Esquece. Para de olhar para si e vai olhar para o próximo. Para de servir a si e aos seus sentimentos e vai servir a Deus. É isso que Deus mostra para ele. Consegue enxergar aqui que o Senhor ele usa esse processo na vida do profeta para nos mostrar qual deve ser a nossa atitude no momento de desânimo? Porque, irmãos, eu disse no começo e eu vou repetir, o desânimo é real e eu tenho certeza que você já se sentiu extremamente desanimado em algum momento da sua vida por qualquer circunstância que tenha acontecido. Pessoas ficam desanimadas por problema de saúde, problema no lar, problema disso, daquilo, orações não respondidas, necessidades diversas. Isso nos desanima. Nós estamos num mundo caído por causa do pecado. Pessoas vão falar mal de nós, contra nós, vão nos desanimar, pessoas vão nos afligir. É realidade o desânimo. A questão é, o que vamos fazer quando o desânimo chegar? Qual deve ser a nossa postura quando estivermos desanimados? E ele diz aqui, vai servir ao Senhor. Tem muita coisa para fazer.
Muita coisa para fazer. Então, olha só, para a gente concluir aqui, o desânimo ele é um inimigo silencioso e potencialmente poderoso. Quando somos dominados pelo desânimo, perdemos o relacionamento com o Senhor. E a alegria de servi-lo e os frutos espirituais que o glorificam. Perdemos relacionamento com Deus, alegria de servir a Deus e os frutos daquele que serve a Deus. Por quê? Porque no momento de desânimo, as coisas que nós menos queremos fazer é justamente essas que eu mencionei. Ler a Bíblia, orar e estar com os irmãos. Trabalhar para o Senhor. Deus não alimenta o desânimo de Elias, porém ele mostra para ele que há uma obra a fazer. Ou seja, a resposta de Deus ao desânimo não é simplesmente o consolo, mas a ação. A ação. Quando estamos desanimados, Deus nos chama a tirar o foco de nós mesmos e dedicar os nossos esforços ao serviço dele. E eu vou dizer para os irmãos, dificilmente uma pessoa que está buscando servir a Deus junto com os irmãos, dificilmente esse vai ficar prostrado diante do desânimo. É difícil. Não vou dizer que é impossível porque nós somos pecadores, mas é difícil. Normalmente, quando o desânimo chega, a pessoa entra nós chamamos isso de espiral descendente. A pessoa está servindo a Deus, está lendo a Bíblia, está evangelizando, está junto com os irmãos, o desânimo chega, ele começa numa espiral descendente. Para de ler a Bíblia, para de estar junto com os irmãos, para de vir na igreja, para de orar, para de servir a Deus. E aí, quando ele menos espera, está lá no fundo do poço. Está lá no fundo do poço. E aí, aquilo que já era difícil, se torna muito mais difícil. Porque quando a pessoa está no fundo do poço, o próximo passo é a cauterização da consciência. Aí ele passa a achar que é normal estar no fundo do poço. E não foi para esse lugar que Deus nos chamou. Não foi para o fundo do poço. Não foi para ficar dentro da caverna. Mas foi para ter uma vida plena, uma vida íntegra com Ele. Lembra o que Jesus disse lá em João 10:10? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas Jesus disse que veio para quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Por isso, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre abundantes. Sempre abundantes. E Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? A seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, desanimado, parado no meio do caminho. Se nós não desanimarmos, nós vamos colher os frutos, mas nós não podemos desanimar. Portanto, está desanimado? Conselhos práticos. Vai visitar os doentes, vai visitar o asilo, vai visitar casas de recuperação. Ah, pastor, mas eu não tenho contato com essas casas. Me chama que eu te levo num punhado aí e nós vamos junto. Né, Malídia? Cadê? Né, Malídia? Melhor lugar para servir ao Senhor, né? É uma bênção lá, gente. Se alguém quiser ir com um dia comigo, vamos lá. Inclusive, sexta-feira agora é dia de estar indo lá. Envia mensagem para os irmãos, vai evangelizar, vai ajudar o seu próximo, vai ler a Bíblia. Nunca pare de orar, nunca pare de ler a Bíblia e nunca pare de vir à igreja no culto. Não falte do culto. Nunca, jamais. A não ser por uma força muito maior, né? Estou quase morrendo aí de problema de saúde. Ok, tudo bem. Tirando isso, não falta do culto. Aquele momento que você mais precisa durante o seu desânimo é do culto. É do culto. É impossível uma pessoa sincera diante de Deus, que está desanimada, vem para o culto, ele sai do mesmo jeito. Te garanto. Provavelmente alguns de nós aqui chegamos aqui desanimados nessa noite. Mas ao término do culto, a comunhão com os irmãos, o nosso intervalo com o cafezinho, tudo isso é extremamente importante para a nossa comunhão e para o nosso crescimento. Tenho certeza. Agora é a oportunidade de nós sairmos daqui, terminar esse culto, sairmos daqui felizes, com o coração
alegre no Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que compensa servir a Deus. Amém? E Deus é bom. Vamos ficar de pé para nós podermos finalizar.